Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo, capítulo 2º da Função Correcional, seção 1ª das Atribuições, artigo 5º. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Parágrafo 1º. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria-Geral da Justiça para revisão hierárquica. Parágrafo 3º. Consultas sobre a aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado, ou de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria-Geral da Justiça. Subseção I da Corregedoria Permanente, e das Correições Ordinárias, Extraordinárias e Visitas Correcionais. Artigo 6º. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Parágrafo 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Parágrafo 2º. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento, e sem prévio anúncio, e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Parágrafo 3º. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições, ou ao exame de algum aspecto da regularidade, ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Parágrafo 4º. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria-Geral da Justiça nos prazos que seguem. Inciso 1º. Correição ordinária, até 60 dias após realizada. Inciso 2º. Correição extraordinária ou visita correcional, até 15 dias após realizada. Parágrafo 5º. A Corregedoria-Geral da Justiça implementará, gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Artigo 7º. A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz, a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral da Justiça, com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do Corregedor Permanente. Parágrafo 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Artigo 8º. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Parágrafo 1º. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva subseção. Parágrafo 2º. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria-Geral da Justiça. Artigo 9º. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Parágrafo 1º. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência, e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Parágrafo 2º. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Artigo 11.
Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias, e sempre que forem por este requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados uma vez por mês. Artigo 66, inciso 7º, da LEP. Parágrafo 1º. Realizará a visita o juiz corregedor permanente, ou juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Parágrafo 2º. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça, e, após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para arquivamento em livro de folhas soltas. Parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará, pessoalmente, as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz, que estiver respondendo pela vara por período inferior. Artigo 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais, como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Subseção 2ª das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores, de que trata o artigo 1 grau, incisos e 2º, do provimento CSM número 2460/2017, alterado pelo provimento CSM número 2496/2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Inciso I. Apuração preliminar. Quando a infração